Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso, domingão de sol aqui no Rio de Janeiro, um dia maravilhoso. E eu já desejo a todos vocês um excelente fim de semana, um domingo de muita paz, muita saúde com a família, onde quer que você esteja, sozinho, que você curta bastante, porque, vocês se deram bem hoje, hein? Quer uma notícia boa? Botafogo não joga. Ah, teu fim de semana tá salvo, garoto! Teu fim de semana tá salvo, minha amiga. Só amanhã temos Botafogo e Bragantino, mas é claro que hoje tem plantão glorioso falando com aquele tom de crítica, né? Uma crítica construtiva também, porque a gente vai trazer aqui as discussões. Nessa janela de transferência, nós estamos observando os nossos adversários se reforçando. Tudo bem que não são reforços que poderiam vir para o Botafogo, na maioria das vezes, né? Alguns sim, outros não, né? Tô vendo muita gente falando, pô, o Flamengo trouxe aí o Vidal. Vidal não era um jogador no radar do Botafogo. O Vidal estava querendo jogar no Flamengo, né? Você tem agora, o Flamengo trouxe o Everton Cebolinha, que esteve com o nome aí envolvido em tratativas, mas não houve nada oficial, interesse do Botafogo. Yuri Alberto no Corinthians, esse é um jogador assim que poderia ter vindo. Pedrinho, um jogador que poderia ter vindo, né? O Allan Kardec também foi para o Atlético Mineiro. Então nós vemos aí os adversários se reforçando, aqueles que podem, né, que são pouquíssimos. Quais são os adversários que podem se reforçar nessa segunda janela com mais vigor? Flamengo, Corinthians. Corinthians naquele esquema, né? No esquema de sempre. Não tem o dinheiro para pagar a janta, tem que vender o almoço, mas vai lá e faz. Vai lá e faz, né? O Corinthians sempre foi desse. Depois ele vê como é que paga. Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo são as equipes que vão se reforçar nessa segunda janela de transferência com mais vigor. As outras equipes a gente vai ver até se reforçando, porém mais comedidamente, perdendo um e trazendo o outro, né? Se você pegar o exemplo aí do São Paulo, que já deu declarações públicas de que vai ter que vender jogadores, e talvez seja o Nestor e o Igor Gomes, né, para fazer caixa, para pagar salário, para pagar dívida, e talvez venha um ou outro jogador de uma Série B, ou um ou outro jogador no exterior jogando futebol do Oriente Médio, Ásia, alguma coisa desse tipo para o São Paulo, para o Santos, tá? Porque as equipes, em geral, não vão fazer grandes investimentos nessa segunda janela. A maioria delas vai até perder jogadores. Então, se agora a gente está vendo um campeonato brasileiro muito equilibrado, especialmente para uma equipe que se destacou mais do que todas nessa segunda janela, gastou menos que o Botafogo, gastou. Foi a segunda que mais gastou, mas gastou bem, gastou certo, porque foi em mercados que geravam frutos. Foi no mercado sul-americano e trouxe um cara que a gente falou um tempão aqui, Anderson Mota, o Josa Novales, né? Falou em vários canais sobre alguns jogadores sul-americanos, destaque até para esse Augustin Canóbio. Eu confesso para você que pensei que não ia render, mas vem jogando bem no Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense ontem venceu o Palmeiras lá, no estádio do Palmeiras, e os reforços jogando muito bem. Então, para você ver que quando o time é bom, o treinador é o Filipão, cara. Um treinador mais do que ultrapassado, para muitos aí, né? Mas está com um time bom na mão, tem elenco, consegue fazer a engrenagem girar, né? Então o Atlético Paranaense está tirando onda, é vice-líder, e comprovando que esse Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado. Ele é muito equilibrado. Você tem uma diferença muito pouca do 10º colocado para o primeiro na zona de rebaixamento. Muito pouca. Então, assim, é para você tomar cuidado o tempo inteiro, mas também você pode olhar para cima e sonhar com o torneio sul-americano. Isso é muito tranquilo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, fica um recado para o Botafogo. Os adversários estão se reforçando porque mapeiam o mercado e atacam com mais voracidade. A estratégia do Botafogo no momento é o que a gente chama de estratégia tartaruga, né? Lentamente, tudo muito lentamente, e aí a gente não sabe exatamente de quem é a culpa, se um está segurando dinheiro, se a lista do outro está defasada, se é o diretor de futebol que não tem bom relacionamento, e aí até agora não veio ninguém, e a gente fica nessa questão. Vai esperar abrir a segunda janela para trazer? Não seria bom trazer antes? Enfim, uma discussão que a gente tem que tomar, ainda mais considerando o prazo da segunda janela, que também não é um prazo muito pequeno. Mas, enfim, vamos falar sobre isso e outras situações aqui nesse plantão glorioso. Eu peço a você, está assistindo esse vídeo,
Não é inscrito ainda? Inscreva-se aqui no canal Gigante Glorioso, é um canal onde a gente estabelece a resenha com vocês. O vídeo de hoje é um bate-papo, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa situação do Botafogo. Deixem seus comentários, eu e o Michael Martins estamos aqui acompanhando em tempo real, nesse vídeo de estreia, tudo que vocês estão escrevendo aqui. Também peço a vocês que nos sigam lá no nosso Instagram, Gigante Glorioso Oficial. E aqui no comentário fixado desse vídeo tem a nossa parceira, que é a Bet Nacional. A Bet Nacional é a que melhor te paga no mercado, é parceira do canal Gigante Glorioso. Quer conhecer a Bet Nacional? Fazer as suas apostas, tirar um din-din extra? Tá aqui no comentário fixado nesse vídeo. Mas vamos lá, galera. Considerar aqui, deixa eu só fazer um ajuste aqui na câmera, só um minutinho. Isso, para não ficar... Agora sim. Pra gente também não achar que a segunda janela, o Botafogo tá demorando e tal, e dá 18 de julho já era. Não, não é assim. 18 de julho abre a segunda janela. Abre a segunda janela, tá? Ela vai até 15 de agosto. Então os clubes têm até dia 15 de agosto para perder jogador e para trazer jogador. Por que a gente exige rapidez? Porque o Luiz Castro reclama toda a rodada que não tem time para jogar. Porque o Luiz Castro não quer jogar com um time que, segundo ele, é um time base de Série B. Dá para entender? Dá para entender. A gente já falou os problemas desse tipo de declaração. Mas dá para entender também o lado da comissão técnica de não ter material para jogar. E são jogadores que talvez não consigam entender essa dinâmica de jogo. São jogadores acostumados com outro tipo de jogo. É a primeira vez que muitos deles estão na Série A. E eu, obviamente, sou favorável por trazer jogadores com um pensamento mais vitorioso, com uma carga, com uma bagagem muito maior, para que o Botafogo possa não passar sufoco nesse Campeonato Brasileiro. E esses jogadores aí que estão no elenco sejam jogadores de composição de elenco. Essa era a ideia inicial, né? Agora, a estratégia, a lentidão que o Botafogo vem adotando no mercado é uma lentidão por conta do momento. O momento pede urgentemente jogadores, só que esses jogadores não vão conseguir atuar antes do dia 18. Qual era a ideia? Chegarem, fazerem pré-temporada, pegarem entrosamento, a ideia era essa. Se deixar para trazer a partir do dia 18, tudo bem. Dá para trazer? Dá, você tem quase um mês, até dia 15 de agosto. A minha questão é o entrosamento. Vão entrar, vão sair jogando, podem se machucar, é preciso um preparo. Então eu espero que essa próxima semana seja uma semana de ajustes depois do jogo contra o Bragantino, que o Botafogo possa conseguir um bom resultado, porque nesse Campeonato Brasileiro é assim. Se o Botafogo consegue um bom resultado, o Botafogo está lá em cima. Se o Botafogo perder para o Bragantino, o Botafogo pode se aproximar muito do Z4. É assim que é o Campeonato Brasileiro. Então é preciso muito equilíbrio. Os rivais ganharam. O Flamengo ontem ganhou do Santos. O Fluminense ontem ganhou do Corinthians. Vocês acham que o Fluminense é melhor do que o Corinthians? Mas foi lá e ganhou. O Botafogo é melhor que o Bragantino, é pior que o Bragantino, são equipes semelhantes. Então qualquer resultado é possível, basta que a equipe tenha vontade de ganhar, vontade de jogar. É isso que a gente pede para esse time do Botafogo. E fora de campo, mais agilidade nas contratações, porque a gente está vendo os nossos rivais se reforçando e a gente vendo o navio passar e ficando perdido na praia, né? Eu espero que isso acabe nessa próxima semana, que o Botafogo consiga anunciar reforços, que vai ser muito importante, principalmente para animar a torcida, que está muito desconfiada dessa primeira parte do processo da SAF. Eu acho que vai dar certo. Vem reforço, com certeza. Temos aí até dia 15 de agosto para trazer. A grande questão é o tempo. A gente precisa fazer com que 18 de julho os reforços estejam jogando. O Botafogo precisa urgentemente reforçar o seu elenco, certo? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o like, porque esse like ajuda demais o canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras, até amanhã, fui!